Gente, boa tarde para todos vocês. Eu me chamo Luciano Almeida, as pessoas me conhecem com o apelido Delute. Ali atrás tem meu amigo Léo, que é um parceiro. Eu sou servidor do município, hoje eu estou como diretor de cultura do município de Valença. O Léo também é servidor de carreira, assim como eu, e o Léo está na Secretaria de Cultura do município de Valença. Aqui está o nosso historiador, professor Márcio, lá de Conservatória. Sentado aqui, à minha esquerda aqui, está o Zé Luiz Xodó, conhecido como Zé. Ele é o diretor financeiro da Liga. Por que nós estamos aqui hoje? Nós, no ano passado, escrevemos um projeto dentro de um edital que o Estado lançou. O Estado lançou para os 92 municípios um edital de carnaval. E nós entramos com um projeto, Blocos de Embalo de Valença 2026. E nós fomos contemplados com um projeto que ajudava diversos blocos com recurso financeiro, como para bateria, fantasias. E em contrapartida, se o projeto fosse aprovado, nós teríamos que oferecer a uma instituição de educação uma oficina, uma contrapartida que é uma oficina falando sobre o carnaval. Então, através da Liga das Escolas de Samba de Valença, nós conseguimos aprovar esse projeto. Nós escrevemos, através do município de Valença, nós escrevemos esse projeto. Então, nós estamos aqui hoje com essas pessoas aqui que vão falar um pouco do carnaval, desde o início do carnaval até os dias atuais. Então, a palestra é confete serpentina, porque as pessoas veem o carnaval, mas não entendem a origem, como ele começou até chegar aos dias atuais. Então, eu agradeço a direção do Colégio Estadual Padre Sebastião. Eu tenho um respeito por esse colégio, porque minha filha estudou aqui, hoje ela já está formada, já é mãe, então eu tenho um maior respeito. Tem vários amigos aqui. Imaginem vocês chegarem aqui e encontrar com uma professora que deu aula para mim em 85, lá no CIEP do bairro de Fátima, no Grisolão. E eu digo para vocês que quando alguém falar que vocês não vão chegar a lugar nenhum, sempre tem alguém que fala, vocês ignorem tudo isso, porque em 85 eu saía lá do... Hoje vocês conhecem o pesqueiro do Vitinho, muitos aqui conhecem o pesqueiro do Vitinho, lá depois da Chueca, ali no Jardim Valença. Pesqueiro do Vitinho. E ali do lado ali tinha um leito da linha, hoje asfaltado, na época era sábio, e havia uma casa lá, de barro na época, não era nem arroz essa casa. E ali moravam eu e a minha família. E nós saímos de lá para irmos para o Grisolão. E como muitas das vezes nós saímos só com café, com angu. E saímos de lá com fome e nós tínhamos o CIEP, para onde nós ficávamos o dia inteiro e ali nós matávamos a nossa fome. E aí eu me deparei com a professora aqui e ao mesmo tempo que passa o filme na minha cabeça, passa na dela também. Quem diria aquela pessoa que saía junto dos seus irmãos com fome para estudar em 85 no Brizolão, hoje servidor público do município de Valença há 28 anos, produtor de eventos, tem uma empresa de projetos e, além de tudo, estou como diretor de cultura da Câmara Municipal, onde a gente escreve a maioria dos projetos que são aprovados nos editais do município em que a gente participa, do Estado. Quem faz é eu e o Léo. Então, assim, ninguém tem o poder de dizer que você não vai conseguir, somente Deus. Então, as pessoas que disseram para mim em 85 que eu não ia conseguir, talvez hoje essas pessoas morderam na língua, mas eu tinha aquela professora que está ali que acreditou, porque foi importante a parceria do professor, tanto ela quanto a Ana Goba, aqueles professores que lá estavam. E para mim foi muito gratificante chegar aqui e me deparar com ela, que conhece minha história, além de Deus, melhor do que ninguém, vindo aqui fazer essa palestra através de um edital que foi aprovado, no qual eu escrevi junto do Léo. Então, muito obrigado a todos vocês e vamos olhar para o futuro. O passado pertence ao passado e a escola é com pessoas positivas. Pessoas negativas não fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa vida pessoas positivas. A minha filha, às vezes eu vinha na reunião dos pais, ela ficava brava. Mas hoje ela entende por que eu estava aqui na reunião dos pais, porque eu estava olhando o futuro dela. Naquela época ela era jovem, achava que o pai não precisava estar na escola. Hoje ela tem duas filhas, está trabalhando, está tranquilo. Então é isso, às vezes os pais puxam a orelha olhando o futuro do filho. Talvez o filho não consiga ver o futuro hoje, mas o pai já está olhando lá na frente. Então, uma boa tarde a todos vocês. Vou passar a palavra para o professor Márcio. E obrigado mais uma vez, tá, professora e diretora, por nos receber aqui nessa tarde de hoje. Obrigadão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já foi mencionado, meu nome é Márcio.
da rede pública municipal e trabalho lá em conservatório, lá na Escola Municipal Maria Medianeira, e também faço projetos e tenho um conhecimentozinho sobre carnaval, sobre festa popular. Bom, só para vocês poderem entender o que eu estou fazendo aqui, um dia eu já tive sentado nas cadeiras que vocês estão hoje, como aluno. Aqui a faixa etária de quanto? 15, 16, 17. É a galera do ensino médio. Já com o pé na porta para ir embora, né, para alcançar o mercado de trabalho. Bom, eu na idade de vocês tinha uma coisa na escola que eu detestava: educação física. Eu não gostava, essa barriguinha que nasceu naquele período, tá? Cultivo ela até hoje. E eu não gostava de educação física, mas eu sempre estudei numa escola estadual. E é muito bacana porque a gente está dentro de uma escola estadual. Naquela época, o Estado tinha todos os segmentos, fundamental e mais o ensino médio junto. Então eu estudei, né, desde sempre numa escola estadual, e as minhas professoras, meus professores, eles não aceitavam que a gente não fizesse educação física. Mas como a gente não gostava, naquela época as escolas elas tinham um dinamismo maior e uma certa autonomia que hoje elas não têm mais. Então a gente fazia muito projeto dentro da escola, como as festas caipiras, shows de talentos, isso tudo existia muito dentro das escolas. E já que eu não fazia educação física, eu tinha que treinar os colegas para os shows de talentos que existiam nas escolas. E aí com isso foi me dando bagagem para hoje estar aqui falando com vocês. Então tudo começou dentro da escola. Tá? Sempre quis ser professor, desde os meus 5 anos, minha família falava assim, Deus me livre, mas eu quis assim mesmo. Mas essa história de se entranhar na cultura, ela veio dentro da escola mesmo, nessa participação que eu tinha ali com relação a fazer a cultura local aparecer dentro da instituição. Me formei na faculdade aqui em Valença, fiz faculdade de História aqui em Valença, sou pós-graduado em África, Brasil, escravidão, África sozinho, Brasil, colonial, imperial e republicano. Sou pós-graduado, tem um monte de pós-graduação, está escrito aqui, depois vocês podem olhar. Tá? Mas o meu principal objetivo é falar para vocês sobre pertencimento e sobre identidade. Porque para falar de cultura, a gente tem que falar de identidade e de pertencimento. Todos vocês são moradores de Valença município? Ou tem alguém que é fora do município aqui? Todos são do município? Quem nasceu em Valença, levanta a mão. Município. Nasceu no município de Valença. Ó, já não é todo mundo. Quem nasceu fora do município, levanta a mão. Vocês são de onde? Volta Redonda. Palmas. Nossa, longe, lá de Tocantins. Rio. Volta Redonda. Em algum momento da vida de vocês migraram para Valença. Os pais acabaram tendo que trabalhar, alguma coisa aconteceu e vocês vieram para Valença. Volta Redonda é um lugar igual Valença? Não tem nada a ver. Palmas é igual Valença? Não. Nada a ver. Então são culturas distintas. Aí olha só, quem vem está trazendo a sua cultura, quem está recebendo tem a própria cultura. Olha o choque cultural aí. Porque às vezes um tipo de comida, um tipo de identidade que você tinha lá, aqui já fica diferente. Volta Redonda é uma cidade muito maior do que Valença. Palmas é uma cidade do norte do país, com uma cultura completamente diferente. E aí de repente você está dentro de Valença. Agora em Volta Redonda tem carnaval? Tem ou não tem? Tem. Palmas tem? Acho que tem. E Valença? Tem ou não tem? Valença tem carnaval na pau. Tem carnaval em todos os distritos, só para vocês terem uma ideia. Valença é uma terra bem carnavalesca. Então a gente vai começar a falar, viu como que isso já gera uma identidade? Eles têm uma identidade, esses que vieram de fora, vocês são do município,
tem a própria identidade, e isso, ó, se une, e aí forma uma cultura que é sempre trazendo um pouco de cá para formar, tá? Bom, tem alguém aqui que não gosta de carnaval? Pode falar. Não gosta de carnaval? Não gosta? Não gosta? Não gosta? Ah, é? Olha só, carnaval é o seguinte, carnaval é bom para todo mundo. Para quem é evangélico, ele é muito bom, faz retiro. É o período que faz retiro espiritual. Para quem é da Umbanda, do Candomblé, né, que é as religiões de matriz africana, ele é um momento ali de devoção também dentro. Para quem é católico, é um simbolismo que parte do princípio do carne elevado, que a gente vai falar agora, entra na quaresma, iniciando ali a semana, o mês do jejum e abstinência, até então chegar a Semana Santa. Então o carnaval, e quando eu falo carnaval, a gente ainda não está falando do carnaval que existe hoje, é o carnaval por carnaval mesmo. Ele agrada todas as religiões, principalmente aqui dentro do Brasil. Mesmo que, por exemplo, o evangélico, ele não participa diretamente do carnaval. Mas ele é agraciado com o feriado que faz ele ir para retiro, ou tem aqueles que não vão para retiro, a igreja não faz, mas aproveita para viajar. Tem quem realmente não tem religião nenhuma e sai também por aí. E por que eu perguntei sobre a religião? Porque nós estamos falando de uma cultura popular brasileira. E a cultura popular brasileira, ela é revestida de religiosidade. Toda vez que a gente fala de cultura popular brasileira, a gente está falando de religiosidade, seja ela católica ou de matriz africana. Por exemplo, quando eu falo de folia de reis, religiosidade. Quando eu falo de festa junina, religiosidade. Então, está sempre ligado de alguma maneira. Tá? Vai começar, então. Bom, carnaval é uma celebração milenar e tem a alma brasileira. Né? Aquela imagem ali, só que eu coloquei ela para a gente poder visualizar. Ela é do carnaval de 2025, quando a Beija-Flor ganhou o carnaval. Tá? Aquela ali, a Selminha, com a bandeira da Beija-Flor. Eu gosto de falar isso só para que vocês tenham essa noção de pertencimento, de identidade. Beija-Flor de Nilópolis. Todo mundo já ouviu falar dessa escola de samba? Nunca ouviu falar de escola de samba Beija-Flor de Nilópolis? Ela ganhou esse ano de novo, o carnaval. A Beija-Flor de Nilópolis, só para vocês terem uma ideia, a Beija-Flor de Nilópolis nasceu em Valença, em 1939. Ué, mas o nome da escola não é Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis? Por que ela nasceu em Valença? Porque havia um homem casado com 3 filhas, as filhas querendo estudar. Neste período não havia faculdades em Valença, a gente está falando de 39, 40, só em 50 que nós vamos ter as faculdades. As filhas querendo estudar, ele muda-se para Nova Iguaçu, porque Nilópolis era um bairro de Nova Iguaçu naquele momento, e ele tinha um bar ali onde hoje é a Biquinha, e esse bar chamava Bar do Beija-Flor. Era o sustento dele, da onde vinha a economia familiar dele. Ele muda para levar as filhas ao estudo, ele leva esse bar para esse bairro de Nilópolis, em Nova Iguaçu. Aí ele monta o bar e as rodas de samba começam a nascer ali dentro daquele bar do Beija-Flor. O bar do Beija-Flor virou um rancho de samba, do rancho de samba virou uma escola de samba, que é a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Então ela nasce em Valença. Olha só como que a gente tem história que muitas das vezes a gente não conhece, mas ela está presente aqui. Tá? Vamos lá. Carnaval é muito mais do que uma festa. É um fenômeno cultural global com raízes profundas na história da humanidade. Já começa por aí. Carnaval não é nativo do Brasil.
carnaval principalmente nasceu na Europa e na Ásia Maior, principalmente na parte onde hoje é a Índia, tá? Já existiu o carnaval. E o carnaval ele vai sendo várias formações que vai resultar no que a gente conhece hoje. Então existe o carnaval de Veneza, que é o carnaval todo mascarado, o carnaval parisiense, que é o carnaval do bate-bola, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de bate-bola, acho que não é da época deles não, bate-bola é da nossa época, né? Bate-bola era uma pessoa que vinha fantasiada toda de preto, com uma máscara, você não vê uma bola, na época era feita de bexiga de bode, bem dura, aquilo é enchido com coisas mais pesadas e você vai literalmente batendo as pessoas, viu? Então é uma expressão de carnaval. O carnaval brasileiro já é esse show de avenida que a gente conhece, tá? No Brasil, ele se transformou em uma das maiores e mais vibrantes manifestações populares, um espelho da nossa diversidade e criatividade. Toda vez que a gente olha o carnaval, e claro que eu não estou falando do carnaval como um todo, porque a gente tem diferenciações de carnaval. Por exemplo, a gente tem o carnaval de Pernambuco, é o carnaval de Recife e Olinda, boneco de Olinda, frevo no Recife. Completamente diferente do carnaval que existe no Rio de Janeiro. Tá? O carnaval de Salvador, que é um carnaval mais micareta, bem diferente das escolas de samba. Aí tem as escolas de samba na nossa região, tem o carnaval de salão no centro-oeste, são carnavais que acontecem mais dentro de clubes, de salões. O centro-oeste também tem carnaval, mas é diferente do nosso. Então, existem várias formas de se fazer o carnaval. Claro que a gente aqui vai se ater à forma do nosso estado. Tá? Nessa apresentação, vamos explorar a fascinante jornada do carnaval desde seus primórdios até a sua efervescência nos dias atuais. Bom, eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês. Só para vocês poderem ver como que era a música de carnaval na antiguidade clássica. Imagina, vamos pro carnaval. O colega chama você para ir pro carnaval e a música que vai tocar é essa. Essa música não lembra a Idade Média? A gente, quando vê um filme da Idade Média, a gente vê uma música dela. Essa música é o primeiro movimento musical de carnaval, que até a Idade Média, carnaval não tinha música. Carnaval é um movimento divino, que vai explicar isso para vocês. Mas, na Idade Média, já entra essa música. Olha, gente, essa música era o funk da Idade Média, tá? É o funk da Idade Média. Imagina meio embrasando dessa música. Ó, vamos lá. Raízes antigas, as festas pagãs e o entrudo europeu. Onde tudo começou, as celebrações da antiguidade. Festa da fertilidade e inversão social. As origens do carnaval remontam a rituais pagãos da antiguidade, como as Dionísia na Grécia e as Saturninas em Roma. Marcava a transição do inverno para a primavera, caracterizam-se pela inversão dos papéis sociais, excessos de banquete e uso de máscara. Era um momento de libertação das normas cotidianas. Imagina, a gente, na história, vocês aprenderam isso ao longo desses 14 anos que vocês ficam dentro da escola, e vocês vão aprender que a história está sempre mostrando que a sociedade ela é sempre dividida em nobreza, campesinato e clero. Nobreza, campesinato e clero. A história sempre está assim, até os dias atuais ainda é assim. Claro que existe uma certa mobilidade social, mas é sempre esses três pilares. No período do carnaval, isso não existe. No período do carnaval, sai alguém
assim de casa, fala assim, você é pobre ou rico para eu andar com você? Alguém fica perguntando pela rua? Alguém já fez isso? Sai pela rua perguntando se é pobre, se é rico? Porque no carnaval, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não tem distinção no carnaval. Você vê aquela moça que se produziu toda beijando aquele rapaz que tem 40 feridas no peito. Tá tudo certo. É carnaval. Carnaval. Porque o carnaval, ele tem essa relação social muito desconstruída. Porque é um período de alegria e festividade. Todo mundo está celebrando a mesma coisa. Então, é um período onde essa antiguidade clássica chega até os dias de hoje. Tá? O que são Dionísias e Saturninas? Dionísio é o deus Dionísio, deus do vinho, também conhecido na Grécia como deus das ilusões. Tá? Saturnino nada mais é do que a deusa Saturno, o deus Saturno, ligado também à sexualidade. Tá? Dentro da Grécia, né, a gente está falando de Saturno, a gente está falando de Apolo. Então, tem a ver com a sexualidade e a bebida forte. Tá? Nesse período, todo mundo era de todo mundo e ninguém era de ninguém. Tá? Então, fazia-se essa festa, que geralmente levava de 3 a 4 dias, e ali, então, se misturava a sociedade. Ricos e pobres, brancos, negros, amarelos, vermelhos, todo mundo no mesmo ambiente. Acabando esse período das Saturninas ou das Dionísias, vida que segue. É isso que a Igreja Católica, no século IV depois de Cristo, ela encontra em Roma. Existe esse tipo de coisa que está acontecendo ali em Roma, naquele período. E a Igreja Católica agora, por causa de Constantino II, ele vai colocar a Igreja Católica Apostólica Romana como a fé central do Império Romano. Então ela agora governa a religiosidade romana. Então, o que eu faço? Eu vou coibir essas festas? Não vai dar certo. Vai gerar revolta. Quando a gente começa a tirar muito das pessoas, as pessoas começam a se revoltar. Então, melhor do que tirar é adaptar. É isso que acontece com o carnaval. O carnaval agora, ele entra na Idade Média adaptado. As Saturninas vão dar origem ao carne levare. Ou seja, levar a carne, retirar a carne. Tá? Então, começa ali, ó. Influência cristã. Com o advento do cristianismo, essas celebrações foram ressignificadas. A igreja as observou, posicionando-as como um período de folia antes da quaresma, 40 dias de jejum e penitência. A igreja ela tinha esse período de preparação para a Semana Santa, que é um momento para o cristão, é o momento mais importante da igreja, que é quando de fato Cristo vai à cruz, simbolicamente, morre e ressuscita, que é a base da fé cristã. Tá? Mas existe uma preparação que era 40 dias. E essa preparação não tinha comida ligada à carne, de nenhuma espécie. Como é o carne levare, quando a gente está falando de carne, não é a carne consumida, e sim a carne carnal de pecado, isso é levado para dentro da igreja e isso é apresentado como uma forma de você fazer o que tem que fazer para você entrar no jejum. Tá? É como a mãe fala assim, amanhã vocês vão fazer exame de sangue, então depois das 10 horas da noite ninguém pode comer. Então até 10 horas da noite você come o que pode para não passar fome durante a noite. E ali então você vai ter o período do jejum. É o mesmo que está acontecendo aqui agora. Tá? A palavra carnaval possivelmente deriva do latim carne levare, remover a carne, aludindo à abstinência quaresmal. O que é isso? É tirando de fato
essa ideia de que você vai comer a carne, tá? Agora, muito mais do que religioso, isso é importante falar para vocês, isso tem um simbolismo cultural, social. Por quê? Nesse período que vai acontecer a quaresma, que para a gente é o outono para o inverno, lá na Europa é a primavera para o verão, os animais de floresta estão em período de procriação. Imagina que se você fizer a consumação da carne, você vai começar a matar animais que estão no período de procriação. Então você vai deixar de ter animais procriando, ou seja, você vai acabar eliminando a fauna. Então isso era uma das formas de também manter a fauna equilibrada. Até porque caçar, nesse período, era comum, mas não é uma atividade para pobre, é uma atividade para nobre. Tá? Os camponeses não caçam, porque caçar é atividade nobre. Vocês veem naqueles filmes antigos, os nobres caçando com cachorro. Você não vê um camponês caçando, você vê sempre o nobre caçando, porque caçar é uma atividade nobre. Tá? E o entrudo europeu. Na Idade Média e Renascimento, o carnaval se consolidou na Europa com o destaque para as festas de rua e os luxuosos bailes de máscara de Veneza. O entrudo era uma brincadeira popular, muitas das vezes desorganizada e com jogos de água e farinha. Isso daqui, pessoal, é a base do nosso carnaval. Olha só, imagina vocês, está num dia de carnaval, vocês estão andando pela rua, de repente uma pessoa pega uma bola de cera que era chamada de limãozinho. Essa bola de cera, ela facilmente quebra, ela é bem fininha. E dentro dessa bola de cera tem urina de bode. E aí ela joga na pessoa e ela em contato, ela acaba rebentando e te dá um banho de urina de bode. Lembrando, pessoal, que banho até 1950 era escasso no Brasil. As pessoas poucos tomavam banho. Tá? No Brasil se tomava banho de 3 em 3 meses. Teve gente aí que só tomou de ano em ano. Porque banho sempre foi opcional. Tá? Tem gente aí que está tomando banho aí até hoje de 5 em 5 anos. Mas não é muito normal isso não. O fato é que o limãozinho cheiroso, ele vinha, mão de farinha, pegava-se a farinha, misturava-se com água, jogava na cara das pessoas. O entrudo, a palavra entrudo, dá origem a uma palavra entruse, que dá origem a entrujão. A gente fala, e fulano é muito entrujão. Vem do carnaval essa palavra. Tá? Ou seja, ele se mete aonde não deve, ele está fazendo algo que não deveria fazer. Tá? O entrudo, então, ele era violento. O carnaval era violento. E muitas das vezes reprimido pela elite, justamente pelo fato dele ser muito violento. A gente vai ver também aqui agora que nesse período de história de carnaval, a elite vai sempre tentar sufocar o carnaval de rua. Isso é um fato. Vai estar sempre tentando sufocar. Por quê? Porque ele era atrasado, antiquado, era grosseiro. Então a elite dizia que o carnaval deveria ser eliminado das ruas e só acontecer nos salões. Porque nos salões só a elite participaria. Tá? Então os bailes de máscaras em Veneza, por exemplo, é uma prova viva disso. Olha aquela última imagem ali, é um carnaval veneziano. Imagina você ir para o carnaval com aquela rouparia toda. E a gente vai falar de fantasia carnavalesca, vocês vão ver que as fantasias, às vezes elas parecem todas muito grandes, muito pesadas. Na verdade, a fantasia de carnaval não é tão pesada. Agora, uma roupa daquela ali pesa no mínimo 15 quilos. Porque ali tem 14 anáguas, ali tem a parte inferior, aí vem o corte, depois vem
o saiote, aí vem a capa, contra-capa e o vestido. Imagina, eu vou dar uma voltinha com o meu namorado, com a minha namorada, né? Na verdade, as mulheres, né? Vou dar uma voltinha com o meu namorado, e para eu dar essa voltinha com o meu namorado, eu vou me arrumar para ir ao jardim de baixo passear com o meu pretendente. Aí ela vai se arrumar, ela se arruma, olha que coisa bonita. Ela vai botar uma roupa que pesa 14 quilos para encontrar o pretendente dela. E olha, eu vou falar mais, hein? Esse pretendente dela nem foi ela que escolheu, foi o pai dela. Bom, saímos da Europa, o carnaval chega no Brasil. Aquela imagem que vocês estão vendo é uma imagem de Debré de 1823. Lembra que eu falei para vocês que se jogava limãozinho cheiroso e farinha? Aqui, ó, na imagem, esse rapaz que está com uma máscara, provavelmente uma criança de média de 12 anos de idade, ele está comprando limãozinho cheiroso de uma negra escravizada. Como que eu sei que ela é escravizada? Ela está com o pé no chão, isso é o símbolo da escravidão no Brasil. Pé no chão, escravidão. Tá? Agora, olha só, esse limãozinho, ó, ele já comprou 2, está pegando mais um. Esse homem, ele jogou farinha na cara dessa mulher, ó. E aí ela ficou com a cara branca. Aqui atrás, o Debré coloca um homem escondendo-se, porque não queria levar. Mas, ao mesmo tempo, um outro rapaz de máscara que está com uma bomba. E nessa bomba ele está jogando urina nele. Tá? Imagina, gente, que hoje no carnaval as meninas fazem aquela maquiagem bonita, né? Bota aquelas estrelinhas, aquela coisa toda, para beijar na boca, os rapazes também, né? Agora tem uma mania, ô Léo, os rapazes vão muito de sainha de filó pra rua. É a inversão do carnaval, isso é ótimo. O carnaval tá aí pra isso, é a inversão da sociedade. Ó, eu falei, eles olham, sabem. Tirar essa era. E aí o que acontece? Imagina que você chega lá todo bonitinho, enfeitado, e aí uma pessoa vem com uma bexiga e vai tchum, na sua cara. E aquilo é urina de cachorro. Esse é o entrudo. Tá? Olha lá. O entrudo português em terras brasileiras, chegadas com os colonizadores. O entrudo português foi a primeira manifestação carnavalesca a desembarcar no Brasil, trazido pelos colonizadores no século XVII, característica do entrudo brasileiro. Era uma brincadeira popular, espontânea e muitas das vezes caótica. Consistia em jogar água, farinha, limão de cheiro, bolas de cera com água perfumada. Eu botei água perfumada para dar uma utilizada, tá, gente? E outros líquidos uns nos outros. Tá? Podia jogar uma água ali de lavanda. Legal, a pessoa sai até mais cheirosinha. Mas podia jogar urina de bode, urina de vaca, urina de cachorro. Tá? Isso era muito comum. Bom, predominava nas ruas e envolvia todas as camadas sociais. Apesar das tentativas da elite de conter sua barbárie, primeiras proibições, as autoridades e as elites tentaram, sem sucesso, proibir o entrudo devido à sua natureza desordeira, a falta de civilidade. Dizia-se que o entrudo não tinha civismo, civilidade. Então, isso deveria ser proibido. E, no Brasil, chegou-se a proibir o carnaval. Vocês sabiam disso? De 1827 a 1878, o carnaval foi proibido no Brasil. O carnaval de entrudo. Então, nas ruas não tinha mais movimento. O que vai ter é apenas os bailes de salão. Ou seja, tira-se o poder de divertimento da população mais carente. Mantém-se o poder de divertimento sobre as elites. Porque o carnaval de salão
é um carnaval mais elitizado. Tá? Vou mostrar para vocês aqui uma musiquinha dessa época. Olha o carnaval, que beleza que era essa música. Imagina, você vai pro carnaval, você arrumou todinha, a música é essa. Pô, parece uma entrada de filme isso aí. A gente tem que lembrar, pessoal, que essa musicalidade que é própria da geração de vocês, ela é um fruto de um período para trás que veio se ressignificar. Então, o que vocês conhecem hoje, por exemplo, como funk, um dia foi o hip hop, um dia foi o foxtrot, que hoje se chama funk, mas lá atrás foi o foxtrot. Então, o que vocês conhecem hoje como pagode, sertanejo, um dia foi uma marcha tropeira, um samba. Ué, mas não é samba? Samba é o pai do samba. Semba, umbigada, dança de umbigo com umbigo, colado. Semba. Tá? Bom, vamos lá, mistura de culturas. A aula do carnaval brasileiro. Bom, primeira coisa sobre o carnaval. Carnaval não é africano. Carnaval é europeu. Então, o que a gente fica falando o tempo todo que o carnaval ele traz a ancestralidade africana? Não pela sua originalidade, mas pelo corpo de enredo que hoje se faz. O carnaval hoje ele virou um símbolo de resistência, né, com relação à cultura afro-brasileira. Então, por isso que ele trabalha muito o gênero afro. Dentro do carnaval, a gente vê muito elemento de matriz africana, seja ela cultura ou religiosidade, porque ele é um símbolo de resistência. Tá? Vamos lá. A presença dos povos africanos escravizados foi crucial para a formação do carnaval brasileiro. Trouxeram seus ritmos, danças, cantos e manifestações culturais. Os batuques e a musicalidade africana se mesclaram às tradições existentes, dando origem a novas formas de folia. Vamos lá, só para vocês entenderem. Quando a gente fala de folia de reis, todo mundo aqui já viu uma folia de reis? Folia de reis. Folia de reis ela é uma tradição católica. Ela é uma tradição católica. O carnaval é uma tradição católica? É ou não é? Ele marca o período da quaresma, ele é uma tradição católica. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa figura de Debré, de 1822, bem no período em que nós estamos nos tornando independentes, elementos católicos nesse cordão de carnaval de negros escravizados. Primeiro, o chapéu de reisado. Reisado é católico, só que foi misturado à cultura africana e hoje virou esse colorido que é o reisado que a gente tem hoje. Chapéu em forma de cartola. A cartola sempre foi um status de elite. Você não via homens comuns usando cartola, chapéu baixo. Por que no carnaval eles usam cartola? Inversão de valores. A gente não falou que o carnaval inverte a sociedade? Então aqui nós temos negros escravizados usando cartola. Ué, mas pode isso? No carnaval pode. Tá? Bandeira, que hoje nós vamos chamar de cordão, que vai ali a flâmula, né, dentro, mostrando o nome, isso já nasce aqui. Quem já viu falar que está bem próximo da gente, a procissão de Nossa Senhora da Glória, por exemplo, você vai ver ali elementos muito característicos da igreja, e principalmente
veio os estandartes das irmandades. Esses estandartes, eles dão origem posteriormente aos estandartes de escola de samba. Porque era uma forma de você mostrar o tipo de irmandade que você é. Lembra-se disso. O carnaval, a cultura brasileira também está dentro da igreja. Porque a igreja era a grande mantenedora da cultura e da fé. Então, quando a gente fala de cultura, a gente essencialmente está falando da igreja. Então, elementos religiosos vão estar presentes nas culturas. Então, esses cordões, eles são aquele cordão que tem escrito, vamos lá, unidos do Chacrinha, acadêmicos da Biquinha. Aquele cordão, aquela estandarte, ele tem origem nas irmandades religiosas. E aí, olha só, eu falei para vocês que são negros escravizados. Os escravizados podiam participar disso? Podia, porque escravizado, embora ele seja uma propriedade de seu senhor, ele está ligado a uma irmandade. Geralmente, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. E essas irmandades, elas precisavam angariar fundos para a construção das igrejas, para o mantimento da igreja. Então, esses negros escravizados, em determinados momentos, eles eram utilizados na confecção financeira dessas irmandades. Tá? Que isso revertia até para eles mesmos. Tá bom? Vamos lá. No século XIX, começou a surgir os primeiros cordões. Blocos organizados, muito com forte influência das irmandades religiosas, das manifestações culturais africanas, como os afoxés. O que é o afoxé? O afoxé é uma mistura cultural de matriz africana, cultura com religiosidade católica. Então, ele tem pontos ligados à cultura africana com elementos católicos significados. Tá? Isso é sincretismo. Esses grupos desfilavam pelas ruas com músicas, danças próprias, marcando o início de uma organização mais estruturada da festa. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguém aqui que faz capoeira? Capoeira. Temos capoeiristas. Rabelo nos capoeiristas. José. A capoeira, ela é uma dança ou uma arte marcial? Ela surgiu como uma dança, não foi? Oi? Ela surgiu como uma dança. A capoeira é uma dança ou uma arte marcial? Uma dança. Uma dança? Ela surgiu como Uma arte marcial? E agora? Chegamos no embate. É uma dança ou uma arte? uma dança. É uma dança-arte. A capoeira é o único segmento de arte marcial que pode também ser comparado a uma dança. Por quê? A capoeira, ela nasce de uma resistência de senzala. Então, logo, o feitor está sempre de olho naquilo que eu faço. Se o feitor está de olho, eu tenho que usar de artifício para que ele não entenda o que eu estou fazendo. Então, eu trabalho a capoeira como se fosse uma dança de giros, mas, ao mesmo tempo, eu estou treinando para uma possível batalha. Então, ela é uma dança-arte marcial. Tá? E olha só que interessante. A gente teve em 1911, foi inventado um bloco lá em Pernambuco, 1911. Inventado um bloco chamado Bloco do Galo da Tarde. Esse bloco, ele saía por volta das 2 horas da tarde. Só que esse bloco rivalizava com o Galo da Madrugada. E aí começou uma briga dentro desses dois blocos de ver quem era melhor do que quem. Porque existe rivalidade em tudo. Só que essa briga, muito mais do que uma briga moral, onde a gente fala, um fala, outro fala, a briga ficou física. Aonde um bloco tacava pedra no outro, jogava pau no outro, entrava literalmente de briga, de porrada um em cima do outro. E aí, olha só o que vai acontecer. Para que o Galo da Tarde pudesse desfilar, ele ia com os capoeiristas na frente,
fazendo os passos de capoeira e as sombrinhas na frente, evitando que as pedras pegassem no corpo. Nasce o frevo que a gente conhece hoje. Tá? Então, olha como a capoeira, arte marcial com dança, ela está envolvida no carnaval. E aí, a gente está construindo a identidade agora. Tá? Esses grupos, então, eles começam a desfilar, mas imagina para vocês que tambor era algo imperdoável na cultura brasileira. A gente vai ver já que o carnaval ele foi proibido e o negro, após a abolição, o negro foi proibido de praticar a sua cultura. Os terreiros de candomblé, que ainda não existia banda propriamente dita, os capoeiristas tinham que fazer escondido, e se fosse pego, 3 dias na cadeia, 15 açoites por dia até ser liberado. Só que o chicote que a gente está falando não é esse chicote que bate em cavalo. É o chicotinho romano. 3 pontas, cada ponta com 3 pontas e cada ponta com 3 pontas. E nas últimas pontas uma pilha de chumbo. Imagina, quando dá a primeira já arrancou o couro. Bem-vindo ao Brasil republicano do início do século XX. Que talvez as pessoas não contem isso para vocês. Tá? Não estou falando do século XIX. A gente está falando aqui, ó, há 100 anos atrás. Tá? Aí vem as músicas de salão. Vocês vão ver que vai dar uma mudada. Bom, século XIX. Entre a rua e o salão, a importância dos modelos europeus. O século XIX, a elite brasileira buscando civilizar o carnaval e aproximá-lo dos padrões europeus, começou a importar as novas práticas. Então começa a trazer a música europeia para dentro do carnaval, começa a trazer os bailes de máscara de Veneza e começa também a incorporar elementos de Paris, da França. Lembrando que vocês já passaram por isso e vão passar novamente, vocês vão ver o bota abaixo do prefeito Pereira Passos em 1903 a 1906, no Rio de Janeiro. O bota abaixo do Pereira Passos era a remodelagem da capital para uma capital parisiense nos trópicos. Queria que o Rio de Janeiro parecesse com Paris. Vai dar certo isso? Claro que não. O Brasil não tem característica europeia, tem característica de miscigenação. Bom, os bailes de massa inspirados no Carnaval de Veneza e Paris tornaram-se populares nos salões de elite. As grandes sociedades carnavalescas, grupos organizados que desfilavam em carros alegóricos e fantasias. Aí, pessoal, eu não estou falando de carro, automóvel, esse carro que existe hoje. Ainda é século XIX, o carro que a gente fala é literalmente o carro de boi, as charretes, que eram enfeitadas e construía-se aquilo em madeira para virar carros alegóricos. E olha só que interessante, vocês vão ver ali, ó, desfilavam em fantasias luxuosas, buscando um carnaval mais ordeiro e espetacular. Isso a partir de meados do século XIX. Apesar dos esforços da elite, o carnaval de rua, com suas brincadeiras espontâneas e participação popular, continuou a prosperar, coexistindo com novas formas, dualidade entre o carnaval popular e o elitista, que marcava a festa. Agora presta bem atenção, a figura do bobo da corte se torna mais evidente, aproximando a elite do popular. Alguém aqui sabe que é um bobo da corte? Um palhaço? Ele
Você apontou para ele e falou que você é o povo da cor. Oi? Servia para atender o rei. Outro, ué, tem dois bobos da cor? Olha só. Sabe aquele desenho do Pica-Pau? Ó, sabe aquele desenho do Pica-Pau? Tem alguns desenhos que mostram o bobo da corte. Ela falou aqui, ó, que o bobo da corte servia para atender o rei. É quase isso. Você está parcialmente certo. O que é o bobo da corte? O bobo da corte, ele surge exatamente no período do carnaval. E qual é a função do bobo da corte? Ele é aquela pessoa que espontaneamente se faz em palhaço, como você falou, ele se veste de palhaço e ele, nesse período, ele se infiltra nos carnavais de salão, e no carnaval de salão, ele expõe a vida de todo mundo. Ele pode expor a vida de todo mundo. Ele pode falar de todo mundo. Dos podres da família, dos defeitos físicos que a pessoa tem, e ele não é castigado por isso. Até às 0 horas da quarta-feira de cinza. Ele pode falar o que ele quiser até às 0 horas da quarta-feira de cinza. Só tem um problema. Se ele passar das 0 horas, a quarta-feira de cinza é com ele. É ele que vai. Pesou o clima, né? Como vocês mesmo dizem. Agora presta atenção. Presta atenção aqui numa coisinha. Imagina vocês que pensa numa pessoa que não precisa apontar, não quero nomes. Pensa naquela pessoa que é bocuda, que conta a vida de todo mundo para todo mundo. Não quero nomes. Olha só, imagina que essa pessoa está lá no baile, e se ele está no baile, ele está aproveitando de tudo que está acontecendo. Ele está comendo e bebendo no salão. Ele bebeu demais, falou demais, mas bebeu demais também. Deu 0 horas. Ele parou de falar? Agora presta bem atenção. Ele não parou de falar. Alguém chamou a atenção dele, dizendo que era 0 horas e ele tinha que parar de falar? Também não. Porque o que vai acontecer? Se eu chamo a atenção, ele para e ele morre na quarta de cinza. Agora, a partir do momento em que eu deixo ele falar o quanto ele quiser, ele extrapolou. E quando ele extrapolou, ele é condenado por isso. Porque aí ele já falou no período da quarta-feira de cinza, que é conhecido como período sagrado. E aí ele morre. E isso era comum? Muito comum. Tá? Aqui, pessoal, ó, só para vocês poderem ver, aqui é um carnaval de salão, 1870, tá? Isso daqui é uma litografia de uma revista parisiense, e esse daqui é uma gravura de 1870 de um carnaval de rua. Se vocês olharem, ó, pessoal lindão aí atrás, se vocês olharem, tem gente aqui em cima, ó, e eles estão jogando água aqui embaixo, e aqui também tem pessoal jogando água, então. Aqui em cima, eles estão jogando água? Não, eles estão jogando tudo que eles fizeram no perigo. Por quê? Primeiro, não havia saneamento básico. Você já deve ter ouvido falar o
já deve ter falado para vocês a respeito de um escravizado chamado escravo tigre. Esse escravo ele recolhia os dejetos das casas aos sábados. Chamava-se tigre porque ao carregar os barris, vou usar o português bem doido, ao carregar os barris de merda na cabeça, aquele barril ele escorre por causa da ureia e a ureia vai corroendo a pele negra, deixando ele com a coloração amarelo e preto da cor de um tigre. Por isso esse escravizado era chamado de escravizado tigre, porque ele ficava rajado. Agora no período do carnaval não tem trabalho, mas o penico está cheio. A gente joga aonde? No meio da rua. Então, já que o bloco está passando, por que não aproveitar o entulho para jogar nas pessoas? Imagina você bonitinha com seu cabelinho aí, ó, vermelhinho, passando na rua, um penico na sua cabeça. Ia ser engraçado, hein, tio? Ó, essa que está tocando agora é a primeira marchinha de carnaval que existiu. Ela foi feita em 1899 pela Chiquinha Gonzaga, Francisca Gonzaga. Vocês conhecem ela? Deixa eu contar uma coisa para você. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a reger a orquestra. Nunca tinha acontecido, ela foi a primeira. Chiquinha Gonzaga era filho de pai branco com mãe preta. O pai dela era o general de brigada pessoal do imperador. Ela foi criada como nobre, mas o sangue mestiço dela falou muito alto. E aí o que acontece? A Chiquinha Gonzaga, ela em 1899, ela lembra da marcha militar que o pai ouvia dentro do exército, ele sendo a brigada pessoal. Ela pega aquela marcha militar, leva para os ranchos de samba, que eram locais aonde as pessoas ficavam ali aguardando e criando as alegorias de carnaval, e ela leva e cria a marcha rancho. E é isso que vocês estão ouvindo. Bom, pessoal, aqui o carnaval já começa a ficar mais familiarizado. Porque agora, a gente está no início do século XX, as marchinhas de carnavais começam a aparecer. E aí agora, você vai ter uma clara divisão da sociedade. Quem é rico vai de carro para o carnaval. É chamado de corso. Quem é pobre festeja o carnaval do mesmo jeito, mas vai andando, vai com o pé sujo. Por isso que o bloco era chamado de sujo, tá? Aqui, ó, vocês vão vendo, ó, o carnaval de 1929, 1930, os carros, os Fords, né? E as pessoas iam fantasiadas, jogando confete e serpentina. Atrás desses carros, aí sim vinha o bloco do sujo, que era a galera que vinha andando a pé, tá? A primeira escola de samba foi criada em 1928, chamada Deixa Falar. Por que Deixa Falar? A gente ainda está num período em que o carnaval ele ainda é mal visto pela sociedade. Ele ainda é coisa de preto favelado. Aí eu lembrei até daquele funk, é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Lembrei até do O carnaval ele é visto como coisa de preto e de favelado. Então não
algo de bom que está acontecendo na sociedade. Com os ranchos de samba sendo criados, no Largo de São Francisco, no bairro Estado de Sá, aonde existia 3 escolas, a Escola de São Francisco Xavier, a Escola Normal de Aplicação e a Escola do Convento do Carmo. Esse pátio de 3 escolas surgiu ali, essa primeira escola de samba. Só que essa escola de samba, ela começou a dar o que falar, as pessoas começaram a falar dela, e começaram a falar muito mal. Foi aí que falaram, deixa falar. É daí que vem o nome da escola. Tá? Em 1928 também nasceu a Mangueira, que é a escola de samba, estação primeira da Mangueira. E ali vocês vão ver que em 1923 eu coloquei a Portela. Mas a Portela, como escola de samba, ela é de 1932. Ela só nasce como escola de samba em 32. Antes ela era um cordão, um bloco, que nasceu em 1923. Tá? Agora ali, ó, estrutura de escola de samba. O que precisa ter para se formar uma escola de samba? O principal. Primeiro, o enredo. Você precisa de um enredo. Sem enredo, você não faz escola de samba. Uma história ou tema central para o desfile. O samba enredo. É o enredo, a história que você quer, só que agora transformada em música para aplicação na avenida. Tá? A bateria, que é o coração da escola de samba. Uma escola de samba sem bateria não existe. Tá? Alegorias e adereços são os carros, são as fantasias que estão intimamente ligadas ao samba enredo. Tá? E aí você pode ter 10, 15, hoje tem padrão, tá pessoal? As escolas de samba tem padrão. Antigamente você podia ter 10, 15 aulas de vários tipos de fantasia. Hoje existe um padrão técnico. Tá? E aí, ó, o espetáculo da passarela, os desfiles de escola de samba se tornam um espetáculo grandioso e competitivo, atraindo a atenção mundial e transformando o Carnaval do Rio em um ícone. Olha só, quando vocês estão na rua, olhando o Carnaval, participando do Carnaval, vocês imaginam que o Carnaval no Rio de Janeiro, não estou falando no Brasil inteiro, somente no Rio de Janeiro, ele movimenta 1,3 bilhões de reais. Assusta, né? Assusta. Esse aí, ó. Esse é o olha só, esse é o samba enredo que a Beija-Flor de Nilópolis ganhou o Carnaval, homenageando Laíba, que era o pai de santo e um dos maiores carnavalescos que a escola teve. Tá? E aí, olha só, observa que a música começa falando de Ogum e Xangô. Por quê? Porque você traz toda aquela ancestralidade africana para dentro. Aí você olha o desfile. No desfile você tem desde elementos católicos até elementos indígenas. As plumagens que a gente vê são elementos indígenas. Tá? E aí, olha só, o Carnaval é um dos maiores símbolos de identidade brasileira, conhecido internacionalmente. Né? Reconhecido internacionalmente pela sua energia, criatividade e diversidade. Motor econômico
movimenta bilhões de reais, gerando emprego e impulsionando setores como turismo, hotelaria, comércio e serviço. Olha só, é que infelizmente a gente não tem aqui na nossa região, a gente não tem muitas das vezes esse contato direto com a capital. Mas se vocês pudessem hoje ir à cidade do samba, existe a cidade do samba? Existe, não vou levar. Vocês veriam que na cabeça daquelas pessoas é carnaval o ano inteiro. Acabou na quarta-feira de cinza, na quinta-feira começa novamente ali outro ano. Por quê? Eles vivem o carnaval o tempo todo, tá? Isso é muito interessante porque a gente vê o carnaval somente como um período do ano, quando, na verdade, para eles é carnaval o ano inteiro, tá? Espaço de expressão. Continua sendo palco de liberdade de expressão e artística e social. Um momento de união e celebração das diferenças. Um espaço para a crítica social e a manifestação cultural. Desafios e adaptações do carnaval. A festa se adapta a novos tempos, incorporando tecnologia, preocupações com a sustentabilidade, segurança, mas mantendo a essência, né, de alegria e folia. Bom, essa imagem é a imagem do Sambódromo do Rio de Janeiro, mais conhecido como a Marquês de Sapucaí. É interessante porque tem gente que jura de pé junto que a Marquês de Sapucaí é uma mulher, não é? É um homem. É um homem. É a Marquês no sentido de a Avenida Marquês de Sapucaí. Tá? Tem gente que acha que é mulher. Agora, tem alguém aqui que possa me explicar o que significa aquele arco ali? Foi feito pelo Oscar Niemeyer. Dá uma olhada, vê o que lembra. Fala, você levantou a mão. Não, sei não. Ninguém arrisca? Oi? Arco do Triunfo? Dá uma olhada, olha direito. Quem aqui já foi na praia? Conhece a praia? Olha só, o Oscar Niemeyer, como o carnaval brasileiro valoriza o corpo, o físico, o Oscar Niemeyer, quando fez aquele arco que é chamado de Praça da Apoteose, que é onde o carnaval acaba, é a apoteose, o grande final do carnaval, ele fez aquele arco inspirado em uma mulher deitada de bruço, ou seja, com a bunda para cima, numa praia. Então o que vocês estão vendo é a bunda de uma mulher. É. Agora tudo fez sentido, né? Tá certinho. Isso é Oscar Niemeyer. Pessoal, olha só, nós estamos concluindo. Eu vou abrir para perguntas, mas antes o nosso amigo aqui, ó, que é da Alegorias e Adereços, ele vai explicar para vocês um pouquinho sobre as fantasias. Pode vir. A respeito de fantasia, porque como eu falei para vocês, não é simplesmente fazer, tem todo um preparo, tem toda uma história, tem toda uma ancestralidade. Ó, enquanto ele está se preparando, isso aqui é só para mostrar para vocês. Está vendo a Selminha com a bandeira? A bandeira, você sabe o que significa a bandeira dentro de uma escola de samba? Alguém sabe? Não é marcando uma escola de samba, que a escola de samba está entrando,
representa todas as mortes que tiveram até que aquela bandeira fosse levantada. A bandeira de uma escola de samba representa a morte de pessoas que deram as suas vidas para que hoje o carnaval estivesse na avenida. A bandeira de uma escola de samba jamais pode ser encostada no chão, porque ela não faz parte do plano terreno, ela faz parte do plano espiritual. A bandeira jamais pode ser carregada do lado direito, ela sempre será carregada do lado esquerdo, portando o coração na ancestralidade daqueles que fizeram o que nós temos hoje como alegoria, alegria, felicidade. É isso que significa uma bandeira de escola de samba. Vocês sabiam disso? Não. Pois é, vieram saber disso. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Agradecendo a gentileza da responsável pelo prédio, Léo, Lúcia, você e você que está aqui presente. Você é curto. Eu sou mineiro, mineiro é rápido. Eu sou Zé Luiz, carnavalesco, figurinista e elaboro enredo para a escola de samba. Vou dizer para vocês que isso daqui é uma verdadeira fábrica de ganhar dinheiro. Para quem não sabe, pouca gente vai sabe, temos em Volta Redonda, Valparaíso, pessoas que fabricam fotografias, roupa para grandes escolas de samba no Rio. Então ganha-se o ano inteiro. Valença está caminhando para isso, mas só que os responsáveis pela nossa cultura ainda estão um pouco atrasados. Eles não aceitam que a gente trabalhe para fora. Acho que a gente tem que viver nesse mundo pequeno e a tecnologia está aí muito avançada. Para vocês verem, essa volta aqui foi feita com enredo para falar de árabe. Isso daqui tem fábrica de escola de samba de fabrica. Esse também é fabricado. Para construir isso tudo aqui, você tem essa compra e esse. O mais importante, paga-se uma pessoa para montar isso. Não adianta dinheiro. Então, isso daqui é uma fábrica de ganhar dinheiro. Tem que ser aproveitado dentro de Valença. Rio de Janeiro ter menos desfile de escolas de samba, grandes fantasias, caríssimas. Terminou o desfile lá fora. Então tem caminhões de fora, de fora, Volta Redonda, Barra Mansa, que encostam os caminhões na dispersão, pega essas fantasias que já desfilou, vendem para fora e fazem o desfile na dispensidade. Então, a economia criativa, então, existia até algum enredo do Joãozinho da Beija-Flor, o luxo do lixo, o que se joga fora se é aproveitado. Então, ele falou um detalhe muito importante aqui sobre enredo. Cada um de vocês podem ser um verdadeiro carnavalesco, não é só uma natureza, não. E ganhar muito dinheiro, porque isso daqui, os Estados Unidos, no Japão, quem faz isso, ganha japonês, americano, está aprendendo a fazer carnaval. Então eles aproveitam as coisas. Valença hoje tem personagens conhecidos e esquecidos. Ele falou, Deus foi de novo. Tem raiz no Valença? Tem. Dentro da minha família. Nós temos um grande destaque de Valença dentro do Salgueiro, que é conhecido de Isabel. Não sabe, é uma grande destaque de Valença que está dentro do Salgueiro. Tem pessoas aqui também, Valença, que não
não sabe, Martim da Vila é um frequentador da usina do Camboja. É criar nós temos um ícone da música popular brasileira carnavalesca dentro de Valença, a nossa popularizada, Zinha de Valença, outra grande figura esquecida, Clementina de Jesus. Então nós temos valores aqui que precisam ser conhecidos, mas tem gente que não deixa de se expor para fora. Hoje eu faço parte de uma entidade, de uma liga, porque lavaram tanto dinheiro dentro de Valença que foi preciso sentar Léo, sentar Delude, para a gente organizar a bagunça, porque vinha um valor para fazer um evento de Valença, esse valor subiu. Hoje, para você botar uma agremiação na rua, passa pela gente. Você quer 40, 50, 100 reais? Você tem que me apresentar em o que você vai gastar. Você tem que ter um portfólio. Você tem que ter um CNPJ, CPF. O dinheiro público ele não pode ser gasto de qualquer maneira. Até a merenda que você entrega no faculdade, ela vem do governo do Estado, mas ela é paga a sua responsável pela sua conta. Não é aquela vontade que é de graça, é de graça inteira. Mas eu vou dizer para vocês, cultura, está vendo que tu leva? O que você faz hoje tem cultura. Porque se não tivesse cultura, não adiantaria nada. A cultura está junto com a educação. A educação hoje em dia ela é tudo. A pessoa pode ser o que ela quiser, mas ela tem que ter cultura, ela tem que ter raiz. E isso é coisa importante que a gente leva para a vida. Mas eu acredito que a mente do ser humano está caminhando. Aqui vão se formar professores, vão se formar pedagogos, médicos, vão ver que vão mexer com o futuro. Valença, hoje nós conseguimos colocar ela dentro do maior celeiro cultural do Brasil, está dentro da região de Valença. O ciclo do café, e é uma cultura também. Se não tivesse o negão que tem já trabalhando no café, não existiria nada. Só que roubaram da gente muitas coisas, estrada de ferro, a cana de açúcar, que é nossa, nossa cachaça, o pessoal fala pinga, cachaça, tá bêbado, mas a pinga pegaram lá do suor do negro, que ficou famosa, a pinga menina, cerveja, campo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, esses grupos aqui, todo mundo sabe, quem conhece carnaval, daqui a frente. Então, Rio de Janeiro, porta, a gente consta para fazer, entendeu? Cada um desses aqui tem um valor. Se você for um barracão de escola de Comorbid, tem fábrica desse sentido, fábrica desse acabamento, tudo gera dinheiro. É uma fábrica milionária, só que um pouco desvalorizada dentro da nossa região. Quem quiser apostar na cultura brasileira, vá a fundo, porque não vai perder tempo. Juntar a cultura e juntar a educação vão estar muito bem. Eu vou te falar tudo porque eu estou correndo atrás, porque eu já estou laborando um enredo para o carnaval ano que vem. Eu vou mexer com essa juventude toda de Flamengo. Eu só posso dizer para vocês que eu vou falar do Flamengo. Vou convidar todo mundo para participar das coletivas disto e vou homenagear o Flamengo. Quanto vocês, muito obrigado. Dispõe da gente, se a gente puder vir fazer o que a gente quiser, de coração. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma?
Então, eu agradeço vocês, né, por terem ouvido a gente. Falar de carnaval em agosto, né? Mês de festa da glória, carnaval. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque como o Luiz falou, carnaval é uma indústria. Então, enquanto eu estou falando aqui, todas as escolas de samba do grupo especial, do primeiro grupo, do segundo grupo, elas estão em plena construção do seu carnaval do ano de 2027. Enquanto eu estou falando aqui, editais e mais editais estão sendo feitos para o chamamento público para os blocos de rua, carnaval. Então, carnaval, apesar dele somente acontecer no período fevereiro-março, ele movimenta uma economia anual, tá? Isso é muito importante. Quem gosta de cultura, quem gosta de carnaval, é uma boa opção. Como o Luiz falou, carnaval ele abre um leque de portas muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu sou historiador. Carnaval tem lugar para o historiador? Sim. Por quê? Eu preciso, através do enredo, eu conto uma história. Para eu formar essa história ser verídica, eu preciso que passe por um historiador. Então, a seleção dos historiadores é muito forte, é muito pesada. Tem que ter um bom entendimento. E assim vai, desde o historiador até a costureira que bota as miçangas na peça, até o carnavalesco que entende demais daquilo ali, a harmonia, tudo isso faz parte desse contexto de carnaval, que não é somente em 3 dias, é o ano inteiro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.